Olá! Nessa aula eu vou apresentar como proceder para realizar o projeto de controladores por meio do método root-locus. Antes de começarmos a abordar esse tema especificamente, vamos fazer uma pequena recordação sobre algumas características importantes e relações fundamentais de sistemas de segunda ordem que serão utilizadas durante o projeto. Um sistema de segunda ordem, em sua forma canônica, tem em malha fechada a representação dada por ômega-n ao quadrado, sobre s ao quadrado mais 2 ômega-ns mais ômega-n ao quadrado, em que ômega-n é a frequência natural não amortecida e zeta é o coeficiente de amortecimento do sistema. Esses parâmetros serão os parâmetros base para determinarmos a posição dos polos dominantes de malha fechada, objetivos do projeto do sistema de controle, que estão associados às características da resposta transitória e regime permanente do sistema. Nosso projeto levará em consideração, de forma geral, a imposição de polos dominantes de segunda ordem complexos conjugados no sistema compensado. Esse não é requisito obrigatório, mas, de forma geral, buscamos algo semelhante a isso. Dada a simetria de um root-locus, nós podemos considerar apenas a parte positiva para ser analisada. Então, um ponto qualquer no plano complexo está associado a uma frequência natural de oscilação não amortecida, ômega-n, que é a distância do ponto até a origem, e esse ângulo aqui, beta ou φ, está associado ao coeficiente de amortecimento do sistema. Temos aqui as principais relações a serem utilizadas. ômega-d, que é a frequência natural não amortecida, que é a componente imaginária do ponto de interesse, é dado por ômega-n, raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Ômega-n para qualquer ponto é a raiz quadrada de parte real mais parte imaginária do ponto. E a tangente desse ângulo aqui, beta ou φ, é ômega-d sobre zeta ômega-n. Uma vez que zeta está associado ao cosseno desse ângulo, é possível definir retas que marcam direções no plano complexo associadas a cada valor de zeta. Zeta e ômega-n são parâmetros que estão diretamente associados ao tipo de resposta transitória de segunda ordem e, com base no tipo de resposta desejada, podemos determinar esses parâmetros. Por exemplo, definindo qual que é o sobressinal desejado e o tempo de acomodação desejado. Estamos interessados também na resposta em regime permanente e, de acordo com o tipo do sistema, para cada tipo de entrada eu terei uma característica para a resposta com erro finito, zero ou infinito, como já discutimos nessa disciplina. Vou apresentar agora uma forma de projeto de controladores para a melhoria da resposta transitória de um sistema, baseado no método root-locus, e a melhor forma que eu acho de fazer isso é por meio de exemplos. Vamos considerar um sistema em malha fechada, com realimentação negativa unitária, cuja planta é dada por G de S igual a 10 sobre S, S mais 1. O primeiro exercício pede que seja projetado um controlador que proporcione operação do sistema em malha fechada, já com o controlador atuando, muitas vezes dito como um sistema compensado, com ômega-n igual a 0,835 radiano por segundo e zeta igual a 0,6. Nesse tipo de projeto, nós estamos focando apenas na modificação da resposta transitória do sistema. A análise para regime permanente e o controlador para esse tipo de ação será tratado mais adiante. Para realizar o projeto, nós precisamos primeiro verificar se o sistema, apenas com a realimentação, já é capaz de atender às especificações solicitadas. Então, para isso, precisamos verificar qual que é a posição dos polos de malha fechada deste sistema aqui. Temos aqui o root-locus do sistema não compensado, com root-locus bem simples de ser feito. A FTMA do sistema não compensado, G de S, H de S, é 10 sobre S, S mais 1. Então, variando o parâmetro K sobre essa função de transferência, nós chegamos a esse root-locus, um polo em 0, um polo em menos 1 e ponto de ramificação em meio. Para determinar a posição dos polos de malha fechada do sistema não compensado e saber qual que é a característica desse sistema, nós vamos calcular a T de S, que é a saída Y de S, dividido pela entrada de referência R de S. Então, temos G sobre 1 mais GH, com H igual a 1. 10
S, S mais 1, 1 mais 10, S, S mais 1. Aqui vai o H de S igual a 1. Isso daqui dá 10 sobre S ao quadrado mais S mais 10, cujos polos de malha fechada são S igual a menos meio, mais ou menos J 3,12. Esses polos de malha fechada ditam o tipo de dinâmica do sistema. A localização deles no plano complexo define o valor de ômega-n e de zeta que esse sistema apresenta da forma que está, sem a nossa intervenção com o controlador. Vamos desenhar esses polos no Rutilocus. Olhando apenas para a parte positiva do Rutilocus, pois a parte abaixo do eixo sigma é simétrica à parte de cima, nós temos que o sistema, do jeito que está sem compensação, apresenta polos de malha fechada nessa posição. Temos que em malha fechada, ômega-n, que eu chamei de MF aqui, sem a compensação, é raiz de 0,5 ao quadrado mais 3,12 ao quadrado, que dá raiz de 10 radiano por segundo, que é aproximadamente 3,16 rádio por segundo. O zeta, vou chamar de MF, malha fechada sem compensação, é o cosseno do ângulo φMF, que é dado por 0,5 sobre ômega-n, que é raiz de 10. Isso daqui vai dar 0,16. Esses são os valores de operação do sistema malha fechada, sem compensação. E deseja-se que esses valores sejam, após a compensação, iguais a 0,835 e 0,6. Temos, então, valores bem diferentes dos desejados. Com isso, vamos verificar qual que é a posição do ponto SI desejado para o sistema compensado, que será obtida por meio dos valores de ômega-n e zeta desejados. Então, para o sistema compensado desejado, queremos ter ômega-n 0,35 e zeta, que é o cosseno de φ, é igual a 0,6. Isso permite calcular o sigma-i, que é a parte real do ponto de interesse para o projeto, SI. Então, cosseno de φ, que é 0,6, é módulo de sigma-i sobre ômega-n. Colocando em módulo porque estamos olhando para esse triângulo retângulo aqui, e o valor numérico de sigma-i é negativo, pois deseja-se um sistema estável. Então, o módulo de sigma-i que eu não sei, 0,835. Isso daqui vai dar um módulo de sigma-i igual a 0,5. Portanto, sigma-i é menos 0,5, pela localização do gráfico. A parte imaginária, ômega-i, vai ser raiz de ômega-n ao quadrado menos sigma-i ao quadrado. Ômega-i, raiz de 0,835 ao quadrado, menos 0,5 ao quadrado. Ômega-i é igual a 0,6637. Temos então que o ponto de interesse para a compensação, SI, é igual a menos 0,5 mais J 0,6687. Esse é o ponto que deseja que o sistema apresente seus polos de malha fechada, ou seja, o ponto de operação do sistema. Como o polo tem parte imaginária, teremos o projeto direcionado para o sistema que tem comportamento dominante de malha fechada, de segunda ordem, com polos em menos meio,
mais ou menos J 0,6687. Pois que polos com parte imaginária do sistema físico têm que ser complexos conjugados. Vamos olhar onde esse ponto está no rootlocus do sistema. Vamos voltar no rootlocus, lá no gráfico. Parte real menos meio e parte imaginária 0,6637. Então estaria por aqui assim, né? Esse ponto SI está associado ao ômega-n zeta definidos pelo vetor que liga o ponto até a origem. Esse caso é um caso que tem uma particularidade interessante, pois o ponto desejado já se encontra sobre o rootlocus do sistema sem o compensador, sem o controlador. Então, isso significa que basta fazer um ajuste de ganho para saber qual ganho deve ser aplicado, de modo que o sistema que está operando neste ponto aqui passe a operar no ponto de baixo. O tipo de controlador que é capaz de inserir um ganho no sistema é o controlador proporcional. Então, utilizaremos nesse caso um controlador do tipo P. Então, nosso sistema com o controlador passa a ter a seguinte configuração, se considerarmos uma compensação do tipo série, e nesse curso nós consideraremos que estamos utilizando essa topologia de controle. Considerando esse sistema aqui, nós temos que a função de transferência de malha aberta compensada de S é dada por Kp G de S sobre 1 mais Kp G de S vezes 1, que é igual a 10 Kp dividido por S vezes S mais 1. Uma vez que eu já sei que o ponto de interesse pertence ao rootlocus, basta aplicar a condição de módulo para este ponto na FTMA compensada para determinar o valor de Kp necessário para garantir que esse ponto seja o ponto de operação do sistema. A condição de módulo ou condição de ganho fica como consideramos Kp maior do que zero, o módulo do numerador é o próprio desse Kp, e no denominador temos o módulo desse número complexo, formado pelo produto desses dois termos aqui, que após alguma manipulação dá 0,6972. Isso aqui é igual a 1. Assim, podemos escrever que Kp é igual a 0,06972. Ou seja, esse é o ganho que tem que ser inserido no controlador para que o sistema apresente o comportamento definido pela dinâmica associada ao polo SI igual a menos meio mais J 6637 e seu complexo conjugado. Temos aqui a comparação do resultado obtido com o controlador proporcional calculado nesse projeto. Em azul temos a resposta ao degrau do sistema original, com sobressinal de 60,6% e tempo de acomodação de 7,34 segundos. Já o sistema compensado apresenta sobressinal de 9,44%, com grande redução, e tempo de acomodação de 7,09 segundos, muito próximo ao original. Esse exercício termina por aqui, do mesmo jeito que essa aula. Até mais!